Olá pessoal, vou gravar mais um vídeo agora apenas falando, né? Não vou tocar nenhum instrumento, nem fazer um desenho, nada disso nesse momento. Bom, o assunto que eu quero explorar é um assunto um pouco diferente. Vamos começar com essa frase: vamos falar sobre aprimoramento. Vocês já pararam para pensar o que é aprimoramento? É isso que nós vamos abordar, tá? Eu vou apenas falar uma frase que depois de vocês ouvirem, vocês vão perceber de onde eu tirei essa frase. Ok? Vamos lá. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Da onde eu tirei essa frase? Essa frase é bíblica. Então, é uma carta de Paulo aos Filipenses. Depois vocês podem procurar lá, tá? Então, pessoal, o aprimoramento é exatamente isso, né? A gente buscar pensar em coisas boas. Afinal de contas, como é que a gente vai melhorar-nos? Como é que nós vamos nos melhorar pensando coisas negativas? Não tem como, tá? Então vamos abordar esse assunto. Eu vou ler aqui com vocês as anotações e discutindo. O que é aprimoramento? A palavra primor significa perfeição, excelência, qualidade superior. Então, como buscar um aprimoramento na vida? Como buscar essa excelência? Né? Tem outra frase bíblica que diz, né? Sede perfeitos como meu Pai o é. Quem falou? Jesus. E por que será que Jesus falou isso, né? Sede perfeitos como meu Pai o é. Será que ele não sabia que nós não somos perfeitos e que nós nunca seremos perfeitos? É lógico que ele sabia. Nós nunca seremos perfeitos. Eu nunca vou ser perfeito. Nunca. Mas ele disse, sede perfeitos. Então o que eu tenho que fazer? Buscar a perfeição. Não é que eu vou ser perfeito de uma hora para outra. Eu tenho que buscar a perfeição. Buscar a perfeição é o quê? Melhorar, aprimorar, aprimoramento. Tá? Então, primeiro precisamos entender que nós temos várias portas de aprimoramento, tá certo? Temos as portas, né, pessoal, familiar, profissional, habilidades, cultural, intelectual, entre outras. Então, desta forma, buscar um aprimoramento nessas áreas exige uma ação, que é a disciplina. Então eu quero melhorar-me como pessoa, ou como professor, como aluno. Tem que ter uma disciplina, tem que ter uma ação. Não é só botar na cabeça, vou melhorar e acabou. Não, tem que ter uma ação. Esse é o princípio, tá? E essa ação exige disciplina, tá? Disciplinar-se. Não a disciplina social, né? Mas a autodisciplina. Você disciplinar a si mesmo. Né? A capacidade de criar regras e procedimentos pessoais para a execução de tarefas determinadas. Então, o que acontece? A disciplina é o quê? A capacidade de nós criarmos regras, tá? E procedimentos pessoais para a execução de algumas tarefas determinadas. Então, por exemplo, vamos imaginar que você quer aprender um instrumento, né? Não basta assistir aula e aprender lá as regras, a teoria. Você vai ter que ter uma disciplina, criar regras de aperfeiçoamento para você mesmo, tá? Você tem que separar um tempo, etc., para praticar, para estudar, etc. Isso vale em outras áreas. Então, na vida corrida de hoje, a atitude disciplinada é fundamental para o aprimoramento pessoal. Por quê, pessoal?
a vida corrida. Hoje é lógico, nessa fase que nós estamos, né, de distanciamento social, a vida não é tão corrida como era, né, há pouco tempo atrás, e como vai ser, porque nós vamos todos voltar, né, a ter aquela vida corrida, né, que é necessária, né? Então, agora, quando a gente cai nesse ritmo, né, para a gente se aprimorar, a gente tem que ter uma atitude disciplinada, ou seja, planejar aquilo que a gente vai fazer, tá certo? E isso no campo profissional, pessoal, em todas as áreas. Então, e no campo artístico também, né? No campo artístico, na música, nas artes, isso ainda é mais essencial, tá? A disciplina. Pois, nas artes, a habilidade é muito importante, assim como a criatividade. E até na criatividade é importante a disciplina e o aperfeiçoamento, pois a criatividade vem também do conhecimento, da leitura, da meditação, da observação e da sensibilidade. Então o que acontece? Criatividade ela não nasce assim, acender uma luz, vem a criação. Não. Ela vem através do nosso esforço de leitura, buscar conhecimento, etc. Então, geralmente, por exemplo, o músico, ele está estudando música, né, a teoria e tal, e vem aquela ideia. Então, ele desenvolve aquela ideia. Tá? Mas antes de aparecer aquela ideia, ele teve que ter uma atitude disciplinada, de estudo, etc. Tá? As artes, elas exigem a habilidade, seja habilidade manual ou habilidade na criatividade, tá? De obter a criatividade. Tá? Então aqui eu citei alguns exemplos. Aprimoramento artístico. Né? Você pode buscar aperfeiçoamento artístico na música, né? Aí você vai ter que estipular o tipo de música, o tipo de instrumento, ou o próprio canto. Né? O aprimoramento no desenho, o aprimoramento na pintura, o aprimoramento na leitura, nas pesquisas, etc. Tudo isso vai exigir também disciplina. Tá? E o aprimoramento profissional? O que é que você faz? O que é que você busca? O profissional, no meu caso, é o ser professor. Né? Eu tenho que buscar um aperfeiçoamento no ato de ser professor, na minha ação. A mesma coisa as pessoas que querem buscar excelência naquilo que fazem. Elas têm que buscar informações, buscar melhorar e também exige disciplina. Tá? Aprimoramento pessoal. Nós temos as pessoas com as quais a gente convive. Então todos nós, né, somos filhos de alguém. Aqueles que são mais velhos são pais ou mães. Né? Ou não, mas podem ser e podem vir a ser. Tá? Temos parentes, somos irmãos, somos primos, né? Sobrinhos, etc. Também podemos buscar esse aprimoramento pessoal com os amigos, com os colegas. Isso é muito importante. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente busca ser, por exemplo, um melhor amigo, um melhor colega? Como que a gente faz isso? Né? Através de aprimoramento pessoal. Não é? Tá certo? O aprimoramento espiritual. Qual é a sua crença? Não acredito em nada. Então, é bom começar a acreditar em alguma coisa. Não que tenha que ser religioso, mas acreditar em alguma coisa além do que a gente vive aqui. Tá? Isso é natural. As pessoas que buscam um aperfeiçoamento na sua vida, elas vão acabar chegando num ponto que elas vão reconhecer isso como verdade, que é o aprimoramento espiritual. E também o aprimoramento emocional. Cuidar das emoções. Quais são as emoções que estão nos dominando? Bom, para a gente buscar um aprimoramento emocional, ao meu ver, a gente tem que buscar ir no ponto de quem está nos influenciando. A influência que a gente recebe, né, vai refletir no nosso emocional. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, se eu leio, vejo, escuto só assuntos negativos, por exemplo, nesse momento atual que a gente está vivendo,
Só informações de morte, de, de medo, pânico, etc., vai afetar o nosso emocional. E o nosso emocional vai acabar refletindo em outras coisas, como, por exemplo, no físico, ou então na nossa atitude com os colegas. Então, como é que a gente faz para buscar um aprimoramento emocional? Buscar informações boas, positivas. Será que só existe coisas ruins acontecendo? Claro que não, com certeza não. Então, por que que a gente vai, por que que nós vamos nos focar, né, apenas no ruim? Temos que focar nas coisas boas, isso é muito importante. Nós vamos então melhorar emocionalmente, tá certo? Depois, o aprimoramento intelectual. Aprimoramento intelectual é, por exemplo, o que a escola, né, procura fazer. Claro que tem o lado emocional na escola, tudo, tá? Mas o principal lá é o intelectual. Como é que a gente busca aprimoramento intelectual? Através do estudo, não tem outra maneira. Tá? Por isso que essas aulas, o esforço do aluno em obter conhecimento pelas aulas é importante. Tá? Mas não é só isso, ele vai ter que buscar esse aperfeiçoamento intelectual também sozinho, porque esse aprimoramento não acaba na escola, ela continua para o resto da vida. Leitura, né? Exercícios, por exemplo, de matemática, exercícios de cálculo, etc. Né? E no caso das artes, né, buscar o conhecimento, né, através da leitura, etc. E outro aprimoramento muito importante é o aprimoramento físico. Né? Como é que a gente cuida do nosso corpo? Tudo tá ligado entre si. Mas o corpo, que é a saúde, o bem-estar, né, a gente tem que cuidar também. Então, é uma reflexão, né? O que a gente come, como a gente faz exercícios, né? O que a gente, vamos dizer assim, o que nós precisamos, né? O que nós precisamos é buscar também o conhecimento, né, do que nos faz bem, conhecer o nosso corpo, né? Por exemplo, vários estudos dizem que o açúcar faz mal, né? Mas o açúcar faz mal mais para algumas pessoas do que para outras. Tem algumas pessoas que não podem comer um doce, né, que já tem algum problema. Outros não, outros podem comer um pouco mais. Mas o que a gente tem que fazer é o quê? Ter um cuidado, né, e uma moderação. Tá? E ter isso conscientemente. Né? E não preciso nem falar também para nós deixarmos vícios, né, possíveis vícios que todo mundo sabe que é uma coisa ruim, né? Não precisa nem falar sobre isso. Então, para continuando aqui, finalizando, né, toda essa parte, após definir os temas, é necessário então criar uma agenda de ações compatíveis com o tempo disponível do dia a dia. Então, no dia a dia, a gente tem que criar uma agenda para toda essa nossa vontade de melhorar, né, se tornar possível, senão não dá. Então essa é a parte mais difícil, porque é praticamente impossível conseguir todos os objetivos em todo o tempo, não dá. Aí que entra a palavra prioridade, o que vem em primeiro lugar em cada dia específico. Como definir isso? Então é o seguinte, eu quero buscar aprimoramento, mas eu tenho então que me acalmar, né, e saber que não vou conseguir atingir todos os meus objetivos a todo tempo. Eu tenho que então estipular prioridades. O que é prioridade? Tá? Como é que a gente faz isso? Definir a agenda do dia a dia, né, do seu dia. Vamos definir a agenda. O que nós vamos fazer hoje? Nesse dia, qual vai ser o tempo livre? Nem que seja mínimo, 15 minutos tempo livre. Tá? O que eu vou fazer nesses 15 minutos? Para que eu consiga atingir um aprimoramento em alguma área. Né? 3. Atribuir ações no dia baseadas nas prioridades. Então, nós temos aquelas ações no dia. Quais são elas? Quais são as primeiras ações? Aquelas que são prioritárias, tá certo? Isso é importante. Você saber o que é mais importante para você. Depois, 4. Cumprir as ações da melhor maneira possível.
Estipulou as ações? Beleza, mas vamos cumprir. Você vai conseguir cumprir? Então tem que saber se vai conseguir. Como é que faz isso? Um planejamento é importante, tá? Depois, marcar e registrar as ações para posterior análise. Então você marca as ações que você fez, né? Você marcou lá, escreveu, vai riscando, depois no fim do dia, ou no dia seguinte, no início do dia seguinte, você vê aquilo que você conseguiu fazer, tá? A disciplina em realizar essas ações, que serão estabelecidas de acordo com as prioridades, é um passo importantíssimo para o aprimoramento pessoal. E a chance de dar certo, de obter bons resultados, é muito grande, já que os bons pensamentos é a fonte das boas ações. Ou seja, se você achar que não vai conseguir, não vai conseguir. Se você achar que vai conseguir, então já é quase 50% ou mais, né, tá? do resultado. Então, os bons pensamentos é a fonte das boas ações. E, enquanto os pensamentos estiverem centrados nos objetivos de aprimoramento, as ações servirão para, no mínimo, melhorar o espírito humano. Então, enquanto os pensamentos, você tiver os seus pensamentos centrados nos seus objetivos de aprimoramento, né, as suas ações servirão para, no mínimo, nem que você não consiga atingir aquilo, mas seja só de pensar que você quer melhorar, só disso, o mínimo que você vai conseguir é o quê? Melhorar o seu espírito. Então isso é o mais importante. Por isso aí a gente volta para aquela frase, né, do que eu falei no início, de Paulo, né? Tudo que é puro, tudo que é bom, que nós devemos pensar. Tá bom, pessoal? Então esta é uma curiosidade e uma mensagem na aula de hoje. Muito obrigado, fiquem com Deus.